Imagine um lugar onde a riqueza e a abundância se tornaram uma maldição. Um vale tão fértil que parecia o próprio Jardim do Éden, mas cujos habitantes haviam perdido completamente o rumo. Hoje, vamos viajar no tempo até o dia em que o fogo caiu do céu. Esta é a história de Sodoma e Gomorra. Nas planícies verdejantes do Rio Jordão, 5 cidades floresciam. Entre elas, Sodoma e Gomorra eram as mais poderosas. Eram centros de comércio, repletas de prata, ouro e luxo. As pessoas viviam para o prazer imediato, sem se preocupar com o amanhã ou com o próximo. A hospitalidade, uma lei sagrada no Antigo Oriente, era vista como uma fraqueza. Viajantes eram maltratados, os pobres eram ignorados, e a justiça era uma piada contada pelos ricos. Era um lugar onde a empatia havia morrido. Longe dali, um homem chamado Abraão conversava com Deus. Ele sabia que o destino daquelas cidades estava selado. O clamor contra elas havia subido aos céus, um grito de dor e injustiça que não podia mais ser ignorado. Mas em Sodoma vivia seu sobrinho, Ló. Movido pelo amor, Abraão inicia a negociação mais ousada da história. Destruirás o justo com o ímpio? Ele pergunta. E se houver 50 justos na cidade, ainda assim a destruirás? Deus concorda em poupar a cidade por 50 justos. Mas Abraão, conhecendo a realidade daquele lugar, continua. E se fossem 45, e 40, 30, 20? A cada pergunta, a misericórdia se estendia. Finalmente, com o coração apertado, Abraão faz seu último apelo. E se houver apenas 10? A promessa é feita. Por amor a 10 justos, a cidade inteira seria poupada. Mal sabia ele que nem mesmo 10 seriam encontrados. Ao entardecer, 2 visitantes celestiais, anjos com aparência de homens, chegam aos portões de Sodoma. Ló, sentado ali, reconhece imediatamente que não são viajantes comuns. Ele insiste, implora para que aceitem sua hospitalidade, sabendo do perigo que corriam nas ruas. Ele os leva para sua casa, oferece-lhes comida e um lugar seguro para passar a noite. Mas a escuridão de Sodoma não demora a bater à sua porta. Logo, a casa de Ló é cercada. Homens de toda a cidade, jovens e velhos, exigem que Ló entregue seus hóspedes. A multidão, cega pela sua própria depravação, não queria dialogar. Queria violentar a lei da hospitalidade e satisfazer seus desejos mais sombrios. Ló, em desespero, sai para enfrentá-los. Ele tenta argumentar, oferece até mesmo suas próprias filhas numa tentativa trágica e equivocada de proteger seus convidados. Mas a fúria da multidão era insaciável. Eles zombam de Ló. Este sujeito veio como estrangeiro e agora quer ser nosso juiz. Quando a multidão avança para arrombar a porta, os anjos agem. Eles puxam Ló para dentro de casa e ferem os homens lá fora com uma cegueira súbita e desconcertante. Tonteando, eles tentam em vão encontrar a porta, mas só encontram escuridão. O caos do lado de fora era um pequeno reflexo do caos moral que existia dentro deles. Dentro da casa, a urgência é palpável. Os anjos revelam sua missão a Ló. Tire daqui todos os que são seus, pois vamos destruir este lugar. O tempo estava se esgotando. Ló corre para avisar seus futuros genros, noivos de suas filhas. Ele os acorda, implorando para que fujam, pois a cidade seria destruída. Mas eles riem. Para eles, era apenas uma piada de mau gosto. Como poderia um lugar tão próspero simplesmente desaparecer? Eles escolheram o conforto de sua incredulidade e, com isso, selaram seu destino. Ao amanhecer, a paciência dos anjos acaba. Ló hesita. Talvez ele não acreditasse totalmente, ou talvez o pensamento de deixar para trás toda a sua vida, sua casa, seus bens, fosse paralisante. Vendo sua indecisão, os anjos o agarram pela mão, assim como a sua esposa e suas 2 filhas. Eles os arrastam para fora da cidade, uma intervenção divina forçada pela urgência do momento.
A ordem final é clara e aterrorizante. Fuja por sua vida. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será destruído. Ló, ainda com medo, pede para se refugiar numa pequena cidade próxima chamada Zoar, e seu pedido é concedido. E então, no momento em que o sol nascia sobre a terra, o juízo começou. O céu, antes claro, se transforma numa tela de horror. Não foi uma chuva comum. Do céu, Deus fez chover fogo e enxofre. Imagine uma tempestade de brasas incandescentes caindo como granizo, consumindo tudo o que tocava. Os gritos que ecoaram pelas ruas foram rapidamente silenciados pelo rugido do fogo. Prédios, casas, mercados, pessoas e animais, tudo foi engolido por um inferno que descia dos céus. A terra fértil se tornou um deserto salgado e estéril. O ar ficou espesso com a fumaça e o cheiro de destruição. Foi um fim rápido, absoluto e terrível. Enquanto corria, a esposa de Ló cometeu um erro fatal. Talvez tenha sido a curiosidade, a saudade de sua casa ou a dúvida em seu coração. Contra a ordem expressa, ela olhou para trás. No mesmo instante, ela se transformou em uma estátua de sal. Um monumento silencioso e trágico à desobediência e ao apego a um mundo que já não existia. Ela estava fisicamente fora de Sodoma, mas seu coração ainda estava lá. Longe, no alto de uma montanha, Abraão olhava na direção da planície. O que ele viu partiu seu coração. Onde antes havia cidades vibrantes, agora subia uma fumaça densa, como a fumaça de uma fornalha gigantesca. A terra que ele um dia admirou pela sua beleza, agora era uma paisagem de desolação. Mas, no meio daquela destruição, ele sabia que sua oração não fora em vão. Deus se lembrou de Abraão e, por amor a ele, salvou Ló da catástrofe. Essa história não é apenas sobre destruição. É uma lição profunda sobre as escolhas que fazemos todos os dias, sobre onde colocamos nosso coração, sobre a importância da compaixão e da justiça. Sodoma e Gomorra não foram destruídas por um ato aleatório, mas porque se tornaram um lugar onde o amor ao próximo havia desaparecido completamente. Se esta jornada pela história tocou você de alguma forma, se fez você refletir sobre as nossas próprias vidas e a sociedade em que vivemos, peço que deixe o seu gostei. É mais do que um clique, é um sinal de que essas mensagens importam. E para não perder as próximas histórias que nos fazem pensar e sentir, inscreva-se no canal. Juntos, podemos continuar a explorar as narrativas mais poderosas da humanidade. Obrigado por assistir e até a próxima.